Em algum momento da sua vida, você desejou mais amigos, provavelmente. Pensou que se sentiria melhor se as pessoas te dessem mais atenção, te escutassem mais, entendessem a sua personalidade ou objetivos, em vez de só te julgar. Mas talvez nunca compreendeu porque naturalmente sempre foi mais excluído. A ovelha negra, aquele que se diferencia e é deixado de lado, como se fosse realmente um membro estranho que não se adequa às tendências sociais, que não entende os costumes que a maioria tanto ama, que se afasta daquilo que as pessoas fazem tanta questão de se aproximarem. Bom, quando você é diferente desse modo, e pior, às vezes não se entende, talvez apenas não enxerga que existe uma psicologia inteira por trás do seu comportamento, que explica exatamente o porquê você não é igual aos outros. E por isso tem tanta dificuldade em fazer amigos, ou simplesmente se aproximar das pessoas. Quer saber mais? Quer entender melhor por que você sempre lidou mais consigo mesmo, criando distância em relação aos outros? Então vamos ao que interessa. Não ter amigos ou não precisar deles. Você realmente escolheu não ter amigos, se afastando do pessoal e buscando o teu foco individual? Ou desde cedo não teve escolhas? Não tendo de fato amizades porque sabia que não podia confiar no tipo de gente que te cercava? Ou que analisando os detalhes entendia que o pessoal ali tinha algum problema contigo sempre? Pois veja bem, como exemplo, pessoas que desde a escola estudam bastante. Quantas vezes vi gente assim sendo menosprezada por outros alunos, só pelo fato de que estudavam mais? Compreenda, gente desse tipo é maltratada e normalmente excluída, porque faz o que é sensato. Em um mundo de ignorância e fraqueza, quem mantém os objetivos ativos e tem responsabilidade com a própria vida, por incrível que pareça, em vez de ser admirado, será desprezado pela maioria. É que nem o caso do indivíduo que não bebe. Qual o problema de não beber? Não torna chato, não muda sua índole, ele apenas não bebe. Mas entendo que a maioria se incomoda com isso. Como a maioria não sabe beber e bebe para afogar os seus problemas em um limbo da mente por algumas horas, como a maioria exagera na bebida porque utilizam o álcool só como uma fuga e até um alívio que nunca será um alívio de fato, se incomodam com alguém que não bebe. Se incomodam com o indivíduo que não precisa do álcool para afogar problemas, pois talvez nem tenha problemas. Afinal, convenhamos, boa parte dos drinks que servem por aí são horríveis. Até as cervejas, a maioria de baixa qualidade. Mas o pessoal paga caro por isso por mera conveniência social e para deixar os problemas mais leves durante algumas horas. Então, quando o indivíduo é responsável, não tem os mesmos problemas que a maioria, sabe se controlar, possui um caminho equilibrado, tem a razão no devido lugar, ele naturalmente será excluído pela maioria. Será considerado como um chato, como alguém obsessivo por um objetivo, como uma pessoa doente por sucesso, quando na verdade a pessoa só segue o caminho natural de todo o desenvolvimento. Mas é aquela tal história, quando o nível da galera é tão baixo assim, aquele que somente faz o básico, realmente parece alguém obsessivo ou algo do tipo. Enfim, se você é assim, se você não se adequa aos costumes e hábitos desse pessoal, porque enxerga toda a fraqueza por trás dessas situações e é de fato responsável consigo mesmo, não será nenhuma questão de escolha. Você não decidirá não ter amigos. Não, você provavelmente não terá amigos, pois será julgado constantemente por ser alguém equilibrado mentalmente. Por incrível que pareça, é o que acontece. O isolamento voluntário para buscar o real. Redes sociais, comentários, curtidas, pessoas compartilhando cada vez mais as suas vidas,
o que comem, suas opiniões, ideologias. Tudo parece ultra conectado, quando na verdade nada tem significado. Pois diante de tantas palavras, gestos, reações, ninguém parece verdadeiro ali. Só estão seguindo tendências no geral. E como eu disse, tudo é movido atrás de curtidas. As pessoas são mais pela aparência de ser do que pelo fato de serem. E é isso que adoeceu a maioria. Possuem inúmeras relações, ações, planos, mas nada parece servir ou se encaixar. É o excesso de informações, as ações que não levam a nada, o teatrinho de ego. E hoje é tão bizarro, porque se você não responde uma mensagem, já brigam contigo ou acham ruim. Se não compartilha postagens ou não posta tal foto, acham que você não liga mais para a amizade. E nos relacionamentos amorosos, então, toda semana precisa de uma declaração de amor. Caso contrário, a pessoa já pensará que você não a ama. É por isso que alguns decidem voluntariamente se isolar e esquecer de toda essa socialização exagerada, saindo de toda essa falsidade virtual e procurando o real. Porque no meio dessa obsessão em querer aparecer e ser algo que com certeza não é, as pessoas baseiam e definem as suas vidas mais por esse virtual, pelas tendências e estímulos, mais pela influência em si das redes sociais, do que por aquilo que é concreto e real. Não se definem mais por objetivos verdadeiros, nem por vontades próprias, nem pelos pensamentos que possuem sozinho. Não, agora tudo deve ser compartilhado, caso contrário não é verdadeiro. É o que pensam, pelo menos. Se ninguém posta, então não existe. É como se comunicassem a partir dessas interações mais do que através de uma conversa sincera e pessoal. Sendo assim, quando você sai de todo esse excesso e teatro e começa a se isolar, buscando a sua introspecção e analisando os detalhes reais da sua vida, é aí que de fato começará uma vida. Sem necessidade de compartilhar, sem a vontade de massagear o ego, sem seguir tendências, e nem comentar ou saber sobre polêmicas. Não, nada disso importa. Todos esses elementos são desprezíveis, na verdade. Porque o real é se desenvolver, é dia após dia melhorar consigo mesmo. É focar nas suas habilidades e se conectar com alguém através de uma conversa olho no olho. Isso sim é viver. Não ficar conectado a uma rede e interagir virtualmente não se movendo, não saindo do mesmo lugar. Vai por mim. Boa parte do que você faz atrás de uma tela é inútil. Não te alimenta, não te desenvolve. Porque essas coisas, no geral, deveriam ser apenas uma ferramenta para ti, não um modo de viver. Então, com toda essa loucura de pedir conselhos para uma inteligência artificial, de discutir polêmicas na aba de comentários de uma postagem, e às vezes se sentir importante por isso, de acompanhar a vida alheia freneticamente, caia fora desses hábitos. Largue essa doença mental que anda tomando conta da consciência moderna. É sério. Foque em você de verdade, produza, ganhe movimento, estabeleça habilidades. Tenha mudanças e avanços reais. Como fazer isso? Bom, que tal pensar em um plano que de fato se conecte com a sua circunstância atual? Algo com um contexto real, não uma mera ilusão da tua cabeça, ou expectativas além do imaginário. Pois trabalhar e seguir com o real é isso que realmente te deixará melhor. Falsidade. Você provavelmente já tomou uma rasteira de alguém. Acreditou que uma pessoa era gente boa e no fim era só alguém tentando te usar e obter algo que você podia proporcionar. Ou caiu nesse joguinho de agrados com as pessoas te elogiando, te confortando, criando uma certa intimidade para depois te humilhar de alguma maneira ou te enganar no geral. Pessoas em si, você jamais deve confiar de primeira, independente da impressão que tem em relação a elas ou do que falam para ti.
Mesmo que ache a pessoa uma gentileza pura, são nessas horas, na verdade, que deve desconfiar ainda mais. Logo, quem não tem amigos, ou já sofreu por confiar demais, ou entende a natureza do ser humano a ponto de não ser bobo de confiar à toa. Pois veja bem, quem quer te usar, quem quer algo de ti, não tem muita paciência. Tentarão obter nas primeiras interações, te pedirão algo, insistirão em uma pergunta, comentarão sobre um assunto e toda hora chegarão nesse mesmo assunto, independente do rumo da conversa. E são nessas tentativas incessantes que, caso você não ceda, caso não dê brecha, a pessoa logo desiste e procura outro alvo. Sabe esse pessoal que se aproximou, mas que depois sumiu da tua vida enquanto você não queria agradar demais? Quando você disse não, quando se negou a fazer algo, quando não respondeu tal pergunta? Então, você não errou em nada. E a pessoa justamente caiu fora da tua vida, pois viu que não conseguiria tão fácil o que queria. Enfim, às vezes você não terá amigos no momento, na época, justamente por causa dessa mentalidade. Não terá encontrado ninguém honesto ainda. E todo mundo que topou no seu caminho, por incrível que pareça, queria algo em troca que você não forneceu tão fácil assim. E vai por mim. Essa é uma situação fácil de acontecer porque, no final, a maioria não quer de fato uma amizade ou um namoro. Só querem que você se encaixe rapidamente nas expectativas delas. Só querem que você haja como um fantoche, aceitando toda a manipulação e influência. Então, se você entende bem que não deve confiar tão fácil nas pessoas, e tá cansado desse joguinho de agrados, onde ficam rindo e elogiando quando por trás de toda reação é óbvio a vontade de pedir algo, quando você compreende que boa parte das pessoas são assim, desprovidas de sentimento e agindo sempre na falsidade para conseguirem o que querem, às vezes de maneira inconsciente, é realmente uma situação triste. E você dirá não para muita coisa, e verá muitos virarem as costas para você sem pensarem duas vezes. Mesmo quem prometeu lealdade lá atrás, se você não foi capaz de fornecer algo material e fútil para essa gente, logo logo será deixado de lado e esquecido. Sem barulhos, apenas paz e produtividade. Quando você opta pela solitude, provavelmente de início se viciará nessa companhia própria. Ok, talvez nos primeiros dias até sentirá um tédio, não saberá muito bem o que fazer, sentirá vontade de voltar para a socialização artificial do mundo moderno. Mas quando você começa a escutar a sua voz dentro da consciência, analisando o que fez durante a semana, te passando o que um instinto diz, lembrando de certas coisas do passado, te recomendando em fazer algo que talvez goste, ou que será bom para ti no geral, quando você leva a sério a sua voz interior, percebe que o seu melhor amigo sempre foi você. Não que substituirá as pessoas pela sua voz interior, mas entende o que eu digo? Por que passar horas conversando à toa, indo em lugares mais do mesmo, gastando dinheiro para fingir que se diverte, quando pode muito bem, com a sua própria companhia, encontrar paz, lazer e produtividade? Quando você começa a substituir esses péssimos hábitos de antes por hábitos que realmente te elevam, você cada vez mais enxergará menos significado nas coisas que fazia antes no puro automático e dará mais valor para as ações concretas e individuais que agora irá praticar ao longo do seu rumo. Ações como refletir, ler, treinar o seu corpo, pensar melhor, investir em algum hobby, fazer algo sozinho sem dar satisfação para ninguém. Quando você pratica esse bem-estar e solitude, sem contar para ninguém, sem expor isso, sem compartilhar com os outros, só você com você, são em momentos assim que estimula a sua criatividade, que se sente melhor, sente mais vontade, mais motivação, mais inspiração para fazer o que deve fazer.
É isso que te torna vivo de novo. Depois de tanta socialização automática e informações exageradas, depois de tantas máscaras que precisou usar, enfim, às vezes, não é uma questão de não ter amigos. Em alguns casos é só uma questão de entender que há muito mais valor com a sua companhia do que na companhia de pessoas que são sempre as mesmas, falando mesmices e te distraindo de uma maneira que só te desestimula a ser quem você é, a atingir o seu ápice. Fofocas e futilidades. Por que, diante de tantos avanços, destinos, assuntos, tantas tarefas importantes, por que você se sentaria ao lado de pessoas para comentarem sobre as tragédias da vida de alguém? O que isso diz sobre você? Se você se entretém com a vida de uma pessoa, se você dá risada de como alguém caiu, se você se sente bem por saber que não é você no lugar horrível em que alguém se encontra, então com certeza você tem algum tipo de problema, alguma sociopatia. E creio que é isso que assola a mente de muita gente por aí. A maioria é totalmente insensível com o próximo. Sentem prazer com a tragédia do outro. E se não estão fofocando, falando mal, julgando, então comentam sobre alguma futilidade que viram na internet. Algum assunto que não levará a lugar algum. Um beco sem saída onde a intelectualidade se ausenta. Creio que almas medíocres se alimentam disso, sabe? De assuntos medíocres. Pois quando você não tem visão, nem mesmo um desenvolvimento no raciocínio, tudo o que é interessante de fato é na verdade desinteressante para ti. Esse pessoal atolado na mediocridade, vivendo no conforto e na mesmice, não possuem a lente, o nível de visão para entenderem complexidades, assuntos profundos, filosofia, reflexões. São pessoas que não possuem nem mesmo o hábito de ler. E creio que é nessa fossa, nesse vazio que são suas mentes, que as fofocas se perpetuam de forma tão efetiva. É fácil julgar os outros. É fácil se entreter com futilidades. E no fim, é isso que fazem. E se você não tem uma mentalidade tão mal desenvolvida como a maioria, se você se interessa por livros, compreende que existem assuntos bem melhores para se discutir e não tem paciência para futilidades justamente porque valoriza o seu tempo e jamais perderia tempo discutindo essas coisas, você naturalmente se afasta de boa parte das conversas. Não porque se acha superior, ou porque sente desprezo por essas pessoas, não é isso, mas sim porque compreende que há tanto para se fazer, há tanto para ser, e você vai mesmo sentar ao lado de pessoas para julgar a vida alheia e comentar idiotices, onde as pessoas dão voltas e mais voltas no assunto sem chegarem a uma conclusão, sem somar nada para suas vidas e raciocínio? De jeito nenhum. Quem valoriza o tempo, quem preza pelo desenvolvimento pessoal, quem ama o sucesso e o avanço, jamais cederia o seu tempo para ficar nessa mediocridade e jamais rebaixaria o seu nível de conduta só para julgar a vida alheia. Observar o mundo em vez de participar. Livros são excelentes. A prática de habilidades com certeza te levará a algo também. No entanto, se você não for observador o suficiente, perderá muito das peças do quebra-cabeça. Entenda, algumas coisas você não aprenderá em teorias ou treinamentos, mas sim em experiências, não suas, mas analisando a dos outros. A queda de grandes sábios e conquistadores, a forma como alguém fala com outra pessoa, o ego de um indivíduo, as falhas e brechas emocionais de pessoas ao seu redor, os interesses alheios, aquilo que também falta nos outros e que você poderia ter. Há tanto para ser explorado quando você simplesmente observa. E não há necessidade de participar de certas circunstâncias. Você não precisa participar de certas conversas ou discussões. Apenas
escutar. Do mesmo modo que não precisa ir em festas, pois pode muito bem depois analisar a grande felicidade estampada na cara de ressaca de quem foi. Entende o que eu digo? Se você começar a observar os erros e imbecilidades alheias, se você se atentar aos detalhes e perceber o quanto algumas pessoas são infantis, outras totalmente irresponsáveis, algumas não dando a mínima para os seus trabalhos, quando você começa a investigar essas situações, se aprimora sem precisar participar ou se explicar. Será você no silêncio, afastado, sem participar de grupinhos, apenas se aprimorando diante dos defeitos dos outros. Estes que muitas vezes pensarão o que você está fazendo, que não faz o mesmo que a maioria, que não vai em festas, não opina muito, não conversa sobre os mesmos assuntos. Enquanto as pessoas se perguntarem o que você faz e quem é, você estará silenciosamente superando-as. Percebe como o jogo deve funcionar? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.